A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja com você e com a sua família. Nós estamos iniciando o programa Palavra da Cruz. Nós teremos aí 15 minutos de reflexão. Então prepara o seu coração, nós vamos estar meditando um pouquinho naquilo que o Pai tem para cada um de nós nesta manhã tão especial. Quero falar um pouquinho sobre a nossa identificação com Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 6, o versículo 5 e 6, que diz assim: Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente na sua reflexão. Nosso Pai, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que nos escutam nesta oportunidade. Abra seus ouvidos para que então o Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, seja revelado em seus corações e que cada um de nós venhamos a ganhar a verdadeira experiência do novo nascimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, Romanos 6,6 fala da nossa identificação com Cristo. Nós fomos identificados com Cristo em nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. E à medida que o nosso pensamento ele começa a mover-se das verdades vicárias, nascimento, aqui em direção às verdades sobre a identificação, que é o nosso crescimento, seria bom nós considerarmos brevemente o que, de fato, alguns homens de Deus, honrados por Deus, através de toda a história da igreja, têm a dizer sobre a identificação, como foi exposto aqui em Romanos capítulo 6. Então, irmãos, nós estamos percebendo que o grande problema do crente hoje, que conhece a Cristo como a sua justificação, não é a culpa associada ao pecado, mas o poder dominador do pecado. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. Não é do pecado como uma carga ou uma ofensa que ele procura ser liberto, pois ele vê que Deus já o absolviu completamente da acusação e da penalidade do pecado, mas é do pecado como um mestre. Então, para nós conhecermos o caminho proposto por Deus para a libertação do pecado como um mestre, ele deve aprender a verdade contida aqui no capítulo 6 de Romanos. Por quê? Porque aqui nós vemos o que Deus tem feito, não com os nossos pecados, questão que o apóstolo trata nos capítulos anteriores, Romanos 1, 2, 3, 4 e 5. Mas ele trata aqui com cada um de nós de uma forma mais real, mais experiencial, aqueles homens e mulheres, os agentes e escravos do pecado. Então, Jesus colocou o nosso velho homem, o nosso eu original, onde ele colocou o nosso pecado, a saber, lá na cruz com Cristo. Por isso que Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, meus irmãos, na cruz o crente vê que não apenas Cristo morreu por ele, que é substituição, mas que o pecador morreu com Cristo. Isto é identificação.
Um dos grandes avivalistas do século passado, André Murray, ele disse que, da mesma forma que Cristo, o crente também morreu para o pecado. Ele é um com Cristo na semelhança da sua morte. E como o conhecimento de que Cristo morreu para o pecado, para a nossa expiação, é indispensável para a nossa justificação. Por isso que o conhecimento de que tanto Cristo quanto nós com Ele na semelhança da sua morte, isso tem que ser real. Porque nós estamos mortos para o pecado. É indispensável para a nossa santificação. Enquanto nós não crermos em nossa inclusão no corpo de Cristo para o pecado, nós sempre vamos viver uma vida de meia sola. Olha, meus irmãos, como eu tenho sido feliz desde que Cristo passou a habitar em meu coração pela fé. Eu estou morto com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. E eu também ressuscitei com Cristo. E agora, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nem deveríamos nós olhar para esta experiência, estas verdades, como se fossem pequenas. Elas são o direito de nascença de um Filho de Deus, e ninguém pode desprezá-las sem desonrar o nosso Senhor. Então, amados, para aqueles que se recusam ou negligenciam considerar-se mortos para o pecado como Deus exige, colocamos a seguinte questão para vocês nessa oportunidade. Como vocês são capazes de crer que Cristo realmente levou a culpa dos seus pecados e que vocês os encontrarão no dia do julgamento? Como? É apenas a palavra de Deus que diz que Cristo levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz. É a mesma palavra que nos diz que nós, conectados com Adão, morremos com Cristo e que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que desde que estamos em Cristo, compartilhamos a sua morte para o pecado, e assim nós precisamos considerar a nossa presente relação com o pecado em Cristo, como aqueles que estão mortos para Ele e vivos para Deus em Cristo. Então, amados, tem muitas pessoas aí lutando contra o pecado. Olha, elas nunca irão vencê-las. Por quê? Porque contra o pecado não se luta. Contra o pecado se morre. A única maneira de nós sermos, de fato, libertos do pecado é crendo em nossa inclusão, em nossa identificação com Cristo na cruz, onde ali nós participamos da nossa morte e da nossa ressurreição juntamente com Ele. Irmãos, sem ter essa experiência com Cristo de morte e ressurreição, não tem um cristianismo verdadeiro. Sempre será um cristianismo mequetrefe. Hoje você parece que está salvo, mas amanhã parece que não está. Por quê? Porque muitas vezes você se apoia, você acredita em uma doutrina e não na realidade da palavra de Deus. Então esse texto que nós estamos aqui considerando, ele está relacionado com a morte de Cristo, com aquela morte que está relacionada com os julgamentos divinos da natureza pecaminosa nos filhos de Deus. Por quê? Porque a necessidade para tais julgamentos, meus irmãos, e a sublime revelação de que esses julgamentos estão agora completamente realizados para nós é apresentada em Romanos capítulo 6, de 1 até 10. E esta passagem é o fundamento, como também a chave, para a possibilidade de você andar no Espírito. O velho eu, em nós, ele foi judicialmente crucificado. Lembra lá de Colossenses, capítulo 3, verso 3? Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morrestes e a vossa morte, minha e sua, ela foi dada da morte de Cristo. O velho homem, o velho eu, na consideração de Deus, foi levado à cruz com Cristo e crucificado e morto. Ele foi levado à tumba com Cristo e foi sepultado.
Por isso que a segurança da libertação da esfera da carne e do destronamento do velho homem repousa sobre a apreensão e na aceitação deste fato da crucificação. Percebe, meus irmãos, que os nossos pecados, eles foram tratados pelo sangue de Cristo, aquele sangue precioso que foi derramado. Mas eu e você, nós mesmos, nós somos tratados pela cruz. O sangue, ele busca o nosso perdão. A cruz, ela busca a libertação do que eu e você, nós somos em Adão. Por isso que o sangue de Cristo, ele pode remover os meus pecados, os seus pecados, mas ele não pode remover o meu velho homem. Por isso que eu preciso que a cruz me crucifique o pecador. Entende? Isso é maravilhoso. Então, para nós crermos neste fato, precisamos de que o Pai nos dê a revelação da nossa morte com Cristo. Que Ele nos atraiu, que Ele nos incluiu, que Ele nos crucificou, que Ele nos fez morrer e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é cristianismo verdadeiro. Porque enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você jamais será um filho de Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela vai mostrar de uma forma tão clara lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, por favor, acompanhe em sua Bíblia. 2 Timóteo 2,11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então você só poderá viver com Deus o dia que você crê que morreu com Cristo. Não adianta você ficar na igreja 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos sem nunca ter experimentado a sua morte com Cristo na cruz. E se você não crê neste fato, porque este é o fato da palavra de Deus, você está completamente perdido. Porque a Bíblia é tão clara, fiel é esta palavra, 2 Timóteo 2,11. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Mas se você não morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Porque a Bíblia diz que só iremos viver com Ele o dia que nós crermos que morremos com Ele. Então, esta é a verdade da palavra de Deus. Nós temos que rogar ao Espírito Santo de Deus para que Ele, então, venha revelar essa verdade ao nosso coração, de que nós morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo. A Bíblia diz lá em Efésios 2,6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o cristianismo verdadeiro que a palavra de Deus apresenta. Infelizmente, hoje nós vemos tantos pastores, missionários, membros de igreja, que ainda não ganharam esta convicção, esta realidade de ser um filho de Deus na pessoa de Cristo Jesus. E Cristo só vem habitar em nós quando crermos que fomos crucificados com Cristo. E nós temos que crer não como diz a nossa religião, mas como diz a palavra de Deus. E em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. E para que Cristo seja a minha vida, eu preciso de crer, como diz a Bíblia, que eu morri com Cristo e que Ele é a minha vida. Que Deus, na sua infinita graça, revele esta verdade ao seu coração. Bom dia para todos vocês, graça e paz, até o próximo domingo. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.